Vamos então continuar aqui a lei de reprodução, né? Nós estamos no obstáculos à reprodução, questão 693. As leis e os costumes humanos que têm por objetivo ou por efeito criar obstáculos à reprodução são contrárias à lei da natureza? Tudo que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Ele está fazendo aqui uma pergunta genérica, não uma pergunta geral, e a resposta também é geral. E ele pergunta, o Kardec faz outra pergunta dentro da mesma pergunta. No entanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem logo seria vítima. Estaria ele cometendo um ato repreensível detendo essa reprodução? Deus deu ao homem um poder sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para o bem, mas sem abusos. Um poder que ele deve usar para o bem, sem abusos. Ele pode regular a reprodução conforme as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. Respeitando as leis naturais, respeitando a natureza. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é também isso que distingue o homem dos animais, porque ele o faz com conhecimento de causa. Então, a inteligência, o conhecimento, nós somos, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, nós somos deuses co-criadores menores, mas somos co-criadores, somos deuses. Nós estamos trabalhando aqui como deuses co-criadores mesmo, como nós somos espírito, nós não somos matéria. Nós temos responsabilidades para com o mineral, o vegetal, o animal e os hominais, né? Nossos irmãos mais próximos, os animais, nossos irmãos próximos, o vegetal e o mineral, irmãos mais distantes. Nós temos responsabilidade em manter o planeta e manter a natureza seguindo o seu curso, manter as águas limpas, o ar despoluído, manter os animais protegidos e seguindo a sua natureza, manter as plantas se reproduzindo. Nós temos obrigações para com a natureza. E a inteligência nos foi dada para agirmos como deuses co-criadores, para mantermos o planeta funcionando, para mantermos o planeta equilibrado. E veja o que nós fizemos. Nós destruímos, nós acabamos com os rios, nós acabamos com o ar, nós acabamos com a camada de ozônio que nos protege dos raios solares. E agora nós assumimos a responsabilidade de tudo isso e temos que consertar. Temos a obrigação de consertar. É o que ele está dizendo aqui. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus. Perdão, porque a inteligência nos foi concedida por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. Mantermos o equilíbrio da natureza, mantermos a natureza seguindo a natureza bem, a natureza no seu auge, né, na sua preponderância, e não tudo sujo, tudo poluído, tudo destruído, tudo acabando como nós fizemos até agora. E é também isso, né, essa inteligência que o homem tem, que distingue o homem dos animais, porque ele o faz com conhecimento de causa. Perdão, o homem faz por instinto. Aliás, desculpa. Perdão. O animal faz por instinto, né? Se manter vivo, manter a sua prole. O homem tem a inteligência, a condição de modificar o seu entorno para ser Deus, co-criador, menor, mas para ser
um co-criador, trabalhar para Deus e não contra a obra de Deus. Então, quando nós erramos, quando nós pecamos perante a lei de Deus, que é errar dentro daquilo que Deus nos coloca, nós vamos assumir a lei imutável de Deus, que é a lei de ação e reação. No entanto, mesmo os animais colaboram para esse equilíbrio, porque os animais colaboram para o equilíbrio, eles só matam para comer, eles só comem as plantas que realmente alimentam, eles, ao defecarem, eles estão ajudando a reprodução, os pássaros ajudam a reprodução, as abelhas ajudam a reprodução, então é o que ele está colocando aqui. No entanto, mesmo os animais colaboram para esse equilíbrio, pois o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, ao providenciarem a própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então, eles agem por instinto, mas eles estão seguindo as leis de Deus, eles estão mantendo a natureza. Se não fosse o homem, a natureza estaria impecável até hoje. O que pensar das práticas que têm por finalidade impedir a reprodução com o objetivo de satisfazer a sensualidade? Olha a resposta dos espíritos. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem está preso à matéria. Então, o quanto nós ainda estamos presos aos instintos, à sensualidade, o quanto nós estamos em detrimento das coisas boas, mas contanto que se satisfaça a nossa vontade, o nosso prazer de ganhar dinheiro, o nosso prazer de fazer as coisas do jeito que nós queremos, o prazer que nós temos com a sensualidade também, de usufruir da sexualidade sem responsabilidade. Nós podemos manter uma responsabilidade em termos de família, de termos os filhos que nós temos condições de, nós vamos ver isso mais para frente, nós temos condições de criar, mas nós não temos o direito de usar o outro, nós temos o dever de amar a todos como nós gostaríamos de ser amados, a tratar a todos como nós gostaríamos de ser tratados. É assim que nós temos que olhar para o mundo animal, vegetal, hominal, mineral. Nós temos que olhar para o mundo como obra de Deus, exatamente como nós somos. E nós somos os guardiões. Nós temos a obrigatoriedade de manter, preservar, ajudar e instruir os nossos irmãozinhos que ainda estão, mais abaixo na escala de evolução, como os animais. Eles nos olham como nós olhamos para os espíritos superiores. Nós olhamos para os espíritos superiores pedindo a eles o auxílio. Os animais nos olham como espíritos superiores, que para eles nós somos os espíritos superiores, esperando o nosso auxílio. E agora nós vamos para o casamento e celibato, que é a questão 695. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Vamos entender aqui quando Kardec coloca a união, é uma união de vontade, é uma união voluntária, é uma união de comprometimento. É essa união que nós temos que entender. Então, o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Trata-se de um progresso na marcha da humanidade. Ele perguntou de uma forma genérica, eles respondem de uma forma genérica. Porque os homens, nós, na forma primitiva, nós acasalávamos por instinto, procriávamos também por esse instinto, e com o tempo nós fomos constituindo família, cidades, nós fomos constituindo uniões que não eram por sentimento, mas por imposição da família, por herança, por dinheiro, por feudo,
por reinado, né, por questões políticas, por questões de paz, por questões de guerra. As uniões eram feitas por todas as questões, menos pelo sentimento dos dois seres que se uniam. O Kardec está colocando aqui a questão da união de dois seres que querem viver juntos e constituir uma família. Aí os espíritos colocam, isto é o sinal de um progresso. A união entre dois seres é um progresso civilizatório nosso. Então trata-se de um progresso na marcha da humanidade. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Uma regressão à vida dos animais, ao instinto, ao acasalamento, ao puro, como infelizmente, muitos jovens fazem, do ficar. O ficar é muito parecido com os animais, é só instinto. Os animais estão no cio, eles ficam uns com os outros no instinto de reprodução. E no caso dos nossos jovens, com essa história do fico, é um instinto única de eros, né? De erotismo, de sensualidade, de ter um prazer, como comer um doce, como tomar uma água gelada, um suco, é um prazer. E utilizar do outro como se utiliza de alguma coisa e descarta depois. Não existe nada que façamos que fique à mercê das leis de Deus. Então, no momento que se mexe com o sentimento de outra pessoa, assumimos a responsabilidade para com ela. Isto é a lei de ação e reação, que é imutável. Então, qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Uma regressão à vida dos animais. Aí eu tenho uma passagem do Kardec aqui. Vamos lembrar, contextualizar, né? Nós estamos no final do século XIX. O livro foi publicado, esta segunda edição mais completa, em 1862. A união livre e casual do sexo é o estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraternal. Eu vou repetir. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraternal e se encontra em todos os povos, embora em condições diversas. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem até mesmo abaixo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Então, a abolição do casamento seria colocar o homem abaixo de certos animais que se unem, né? Enquanto estão vivos, eles estão unidos. Vamos lembrar o Emmanuel, no livro Vida e Sexo, que ele coloca o casamento, né, como a união entre um homem e uma mulher, a união entre um companheiro e uma companheira e a união dos dois corações. Então ele exemplifica os tipos de casamento. Casamento normal, oficial, um homem e uma mulher, um companheiro e uma companheira, uma união estável, e entre dois corações, duas almas que se querem bem, que se amam e que querem viver juntas, sejam dois homens, duas mulheres. O importante é o sentimento. Nós vamos ver essa colocação maravilhosa de Emmanuel no livro Vida e Sexo, capítulo 6, se eu não me engano. Então, é o que ele está colocando aqui. É uma conquista, uma elevação da nossa sociedade, os espíritos que se querem bem se unirem para constituir uma família, seja uma família biológica ou não. Aqueles que não podem ter filhos, por serem do mesmo sexo ou por serem inférteis, adotando crianças e formando uma família. Aí eles continuam aqui. O Kardec continua as suas perguntas. A indissolubilidade absoluta do casamento faz parte da lei da natureza ou somente da lei humana? A resposta: é uma lei humana muito contrária à lei da natureza. Então vamos lá. A indissolubilidade absoluta do casamento
faz parte da lei da natureza ou somente da lei humana? Eles respondem, faz parte somente da lei humana. É uma lei humana muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Somente as da natureza são imutáveis. A indissolubilidade do casamento é uma lei humana que não tem sentido. Vamos ver lá quando Jesus é questionado sobre a colocação de Moisés sobre a necessidade do divórcio. E Jesus coloca a necessidade do divórcio é por causa da dureza dos nossos corações. Como nós somos infantis, somos crianças, nós não sabemos o que queremos, nós não podemos ter uniões eternas para sempre, a não ser aquelas que são verdadeiras, aquelas uniões que são de coração, de almas, né? Como o Emmanuel coloca, não existem almas gêmeas como metade da mesma, as duas metades de uma mesma laranja, mas existem almas gêmeas no sentido de compartilharem o estudo, de compartilharem a vida, de compartilharem a elevação e o aprimoramento. Almas que se digamos assim, se ajudam, que se afinizam, que se completam. Então, quando nós entendemos essa colocação, nós vamos ver que o casamento, como algumas religiões colocam como indissolúvel, não tem sentido. Porque as duas pessoas que às vezes se unem por paixão, por sensualidade, por química, a hora que a química modifica as suas reações, a hora que a paixão não existe mais e não se transformou em amor, não tem mais sentido estarem juntos. Tem uma frase que diz que o divórcio vem legitimizar aquilo que a vida já colocou. Então as pessoas já estão separadas, as pessoas já estão distantes, as pessoas já estão completamente apartadas uma da outra. O divórcio vem pura e simplesmente dar normas, colocar regras para aquilo que de fato já aconteceu. Os sentidos e os sentimentos já se apartaram, às vezes faz muito tempo. Então a união ela tem que existir enquanto houver sentido para essa união, ou enquanto houver amizade, amor, solidariedade, fraternidade, intimidade entre essas duas pessoas. Vamos lá. Eu aconselho a leitura do livro Vida e Sexo do Emmanuel, porque ele nos traz esclarecimentos fantásticos para os nossos relacionamentos. Então ele coloca, a indissolubilidade absoluta do casamento faz parte da lei da natureza, vamos lembrar que a lei da natureza são as leis de Deus, ou somente da lei humana. É uma lei humana muito contrária à lei da natureza, quer dizer, contrária às leis de Deus. Mas os homens podem modificar suas leis, somente as da natureza são imutáveis. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Olha a resposta, não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos. Aqueles que vivem celibatários, porque estão fugindo do mundo, estão fugindo da realidade, porque não querem conviver com pessoas, porque não querem dividir seus bens, porque não querem dividir os seus pertences, eles querem se manter pura e simplesmente apartados de todos. É o celibato, como ele coloca aqui, por egoísmo. Fique bem clara essa posição na resposta dos espíritos. Ele pergunta se o celibato voluntário, é óbvio, o celibato imposto é uma coisa horrível, a pessoa não pode aceitar. Ela brigar com seus sentimentos, né? Vamos lembrar no livro O Seminarista, se eu não me engano, onde a família impõe, isso aconteceu há muito tempo, uma família do meu pai, né? O primeiro filho ia cuidar das coisas da família, o segundo filho ia ser padre, o terceiro filho ia ser médico. E o meu pai foi ser colocado no seminário muito pequeno. E ele teve que fugir do seminário e cuidar da vida dele, porque não se impõe esse tipo de coisa a uma pessoa. Então é o que ele está colocando aqui.
O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? A resposta não. E os que vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos. Aí o Kardec continua: o celibato por parte de algumas pessoas não é um sacrifício com o objetivo de devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade. Aí vamos ver os celibatários que realmente usam do celibato como uma forma de poder ajudar os outros. Vamos ver o Divaldo Franco com a Casa do Caminho, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e muitos outros celibatários voluntários que se usaram do não ter uma família para abraçar uma família humana, não ter a sua própria família, mas montar uma família imensa, né? Uma família, nossa, a Mansão do Caminho são acho que 3.000, 4.000 pessoas, é uma coisa imensa. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, abraçou meio mundo como sua família. É o que ele coloca aqui. Então, o celibato daqueles que usam do celibato como uma forma de poder ajudar mais, estar mais livre para exercer o amor e ajudar os outros. É esta a pergunta de Kardec. Aí os espíritos respondem. Isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Aí no caso não existe egoísmo nenhum, existe altruísmo, né? Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então aí a gente vê todo o sacrifício de uma Madre Teresa, de uma Irmã Dulce, de um Chico, que também se manteve celibatário para cuidar dos irmãos, cuidar da família, cuidar de ser o consolador para as mães que perderam seus filhos, cuidar de todos nós, trazendo aí quase 500 livros para que a gente tivesse parâmetros, estudo, entendimento, né, esclarecimento. Então, nesse caso, é completamente diferente. E aqui nós vamos ver uma colocação de Kardec. Deus não pode contradizer-se nem achar ruim o que fez. Portanto, não pode ver mérito algum na violação de sua lei. Porque o homem se amar uns aos outros, a lei de procriação, né? Multiplicai-vos, amai-vos e multiplicai-vos, né? Como Paulo coloca, é melhor casar do que abrasar, né? O Paulo se coloca ali celibatário para exercer a função que ele estava fazendo de espalhar a semente, né, da Boa Nova, dos ensinamentos do Cristo, mas também porque o amor dele tinha desencarnado, que era Abigail. E ele trazia Abigail com ele. Nós vamos ver no Paulo Estevão, quando ele renova seus votos com Abigail já velhinho, né, já machucado, ele renova em coração, em oração, ele vê Abigail nos sonhos, então ele se manteve o noivo de Abigail. Durante toda a sua vida. Quem não leu, leia Paulo Estevão, porque, perdão, ele praticamente é o quinto evangelho, ele nos esclarece os atos dos apóstolos, ele nos mostra por dentro ali todo o trabalho do apóstolo dos gentios, que é Paulo de Tarso. Então, repetindo aqui, vamos começar de novo na colocação de Kardec. Deus não pode contradizer-se nem achar ruim o que fez. E o sexo é a forma mais sublime de nós somos deuses, co-criadores. Nós estamos próximos de Deus quando trocamos as energias que geram um outro ser. Foram os nossos irmãozinhos trevosos, né, os nossos irmãozinhos instigantes, jogaram um balde de lama em cima da sexualidade, porque através da sexualidade, através das nossas energias sexuais, nós chegaríamos muito mais rápido à angelitude, a mais próximos de Deus.
Então eles atrapalharam, eles escureceram, eles botaram barreiras naquilo em que nós estamos mais próximos da divindade, mais próximos de Deus, mais próximos do amor incondicional, que é a nossa sexualidade, a procriação e o amor que nós temos aos nossos filhos. Infelizmente, nós nos deixamos levar por essa colocação dos nossos irmãozinhos trevosos e temos que limpar tudo isso dentro de nós, para voltarmos naquilo que Deus criou, que é o amor entre os seres e a procriação entre os seres, onde nós somos co-criadores menores, mas somos co-criadores. Então, de novo, Deus não pode contradizer-se nem achar ruim o que fez. Portanto, não pode ver mérito algum na violação de sua lei. No entanto, se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, isso não ocorre quando ele constitui pela renúncia aos prazeres da vida familiar, um sacrifício realizado em benefício da humanidade, que são esses aos quais eu citei. Todo sacrifício pessoal que visa o bem e é livre de segundas intenções egoístas, eleva o homem acima de sua condição material. Vou repetir. Todo sacrifício pessoal que visa o bem e é livre de segundas intenções egoístas, eleva o homem acima de sua condição material. Vamos ver agora poligamia, que é a questão 700. A igualdade numérica A igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção segundo a qual eles devem unir-se? Sim, pois tudo tem uma finalidade na natureza. Vamos lembrar que são ideias do século XIX, questões do século XIX, então a poligamia aqui está sendo vista nessas condições, né? Nas condições de final do século XIX. Qual das duas, Kardec pergunta, qual das duas, a poligamia ou a monogamia é mais conforme a lei da natureza, ou seja, a lei de Deus, sempre entendendo como a lei da natureza, como leis de Deus? Eles respondem. A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. É uma lei humana e que a abolição da poligamia marca o progresso social, a elevação, o conhecimento, a elevação moral. O casamento para ser conforme os desígnios de Deus, ou seja, o casamento para ser conforme as leis da natureza, as leis de Deus, deve ser baseado na afeição dos seres que se unem. Pelas leis de Deus, os seres se unem por amor, por afinidade, pela vontade de dividir a vida e constituir uma família. E aqui nós não estamos falando de gênero. Pode ser um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres. Não faz diferença. A questão é o amor que os une. Então, o casamento, para ser conforme os desígnios de Deus, que é a lei natural, deve ser baseado na afeição dos seres que se unem. Com a poligamia não há afeição real, só há sensualidade. Então os espíritos colocam aqui que a abolição da poligamia é sinal de elevação moral, é sinal de elevação de entendimento e de aprendizado da humanidade. Aqui nós vamos ver uma colocação do Kardec. Se a poligamia fosse conforme a lei natural, ela deveria ser universal, o que seria materialmente impossível dada a igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um hábito ou uma legislação apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social faz desaparecer pouco a pouco. O aperfeiçoamento social, a amplitude das leis igualitárias de homens e mulheres, igualitárias de trabalho, de salário, de condições de se manter, vai fazer com que cada vez mais rapidamente a poligamia seja extinta no planeta.
Nós vemos ainda as questões poligâmicas em lugares onde a mulher não tem palavra, não tem condições de estudar, não tem voz, não tem condições de se sustentar, não tem condições de trabalhar, porque a lei proíbe que a mulher trabalhe. Então, a poligamia é uma forma de resolver problemas e do homem se manter se sentindo um reizinho, né, na sua sensualidade, tem atração por alguma mulher, vai lá, compra, casa. Para ele não tem diferença, é um ser que ele não respeita. As sociedades que não dão leis igualitárias para homem e mulher não respeita a mulher, não respeita o ser humano na sua integralidade. Vamos lembrar as leis de Deus de ação e reação. Aquele que hoje desrespeita a mulher por se achar superior por ser homem, amanhã nascerá na condição de mulher naquela mesma sociedade, naquela mesma situação, para sentir na pele aquilo que fez o outro sentir. As leis de Deus são imutáveis. Como disse irmão Pedro, o palestrante, né, ele sempre repete isso e eu gosto muito. Deus é extremamente justo na sua misericórdia, extremamente misericordioso na sua justiça. Então, as leis de Deus são implacáveis e imutáveis. A lei de ação e reação vem para acertar todas as arestas, aparar todas as pontas, para que a gente cresça em uníssono, para que a gente aprenda em grupo, para que a gente se melhore em grupo. Aqui no planeta, somos um grupo em evolução, juntamente com Gaia, que é o planeta que tem vida e que também está na sua evolução. E juntos cresceremos, com a diferença de que o planeta, ele tem começo, meio e fim. Vai chegar uma hora que ele não vai existir mais, mas nós somos eternos. Nós somos, melhor dizendo, imortais, porque é eterno aquele que não teve começo. Nós temos começo. Nós fomos criados por Deus. Nós temos um começo, mas nós somos imortais, nós não temos o fim. Nós caminharemos pela eternidade. E temos que assumir todas as responsabilidades dos nossos pensamentos, sentimentos, das nossas emoções, das nossas atitudes. Por isso nós temos o livre-arbítrio. Podemos fazer o que quisermos, mas seremos responsabilizados por tudo que fizermos e assumiremos essas responsabilidades. É o que nós escutamos sempre na casa espírita. A semeadura é livre, semeamos o que quisermos, mas a colheita é obrigatória. E o que é mais importante, que eu repito sempre, as pessoas, eu tô com medo, vai vir uma nova pandemia, vai vir isso, vai vir aquilo. Se preocupe com a sua mudança interior, se preocupe com o seu aprendizado, se preocupe com a sua reforma íntima, porque ninguém colhe o que não plantou. Aquilo que eu plantei, eu vou colher até o último espinho ou até a última rosa. Mas aquilo que eu não plantei, eu não colherei. Aconteça o que acontecer, eu só vou passar por aquilo que eu tenho necessidade de passar para aprender, crescer e melhorar. Essa é a lei de Deus. Ela é imutável, extremamente justa e misericordiosa. Vamos continuar os nossos estudos. No nosso próximo estudo, nós vamos ver o capítulo 5, a lei de conservação. Até lá!